Sim. Beleza, eu coloquei eles aqui num modo de compartilhamento aqui dentro do Teams, então se eu estou vendo o chat também, então se alguém quiser deixar alguma pergunta aí, algum comentário, eu vou estar vendo também. Só um pouquinho. Pronto, agora eu abri meu chat aqui. Então, pessoal, essa capacitação que eu vou falar para vocês hoje sobre como e onde publicar, ela é um recorte de uma capacitação um pouco maior, que está, inclusive, disponível também no YouTube da BU, que eu e a Letícia, a gente fala. Nessa capacitação maior, a gente fala mais até sobre a estrutura dos artigos, né? Sobre como escrever um artigo, dicas e tudo mais. Né, aqui hoje eu vou focar mais realmente sobre artigos no básico, e o foco é mesmo como procurar periódicos, alguns critérios, né, para a gente fazer essa busca, para escolher periódicos, revistas, né, onde a gente quiser publicar. Então, fiquem à vontade para usar o chat, tá bom? Eu estou aqui com ele aberto, estarei acompanhando. Então, como eu comentei, a gente vai ver rapidinho, né, o que é um artigo científico, que eu acho que todos vocês, como estão na pós, já estão mais acostumados, né? Eu vou falar brevemente sobre a estrutura do artigo, onde encontrar os periódicos e critérios para escolher os periódicos, né? Porque a gente sabe que existem muitos, e a gente às vezes fica em dúvida em qual que eu vou submeter tal artigo, eu fiz um relato de experiência, para onde eu posso enviar esse, enfim. Então, só uma coisinha bem simples ali sobre o que é, né, um artigo científico. Ele vai apresentar resultados de uma pesquisa, de estudos, né, científicos, é óbvio. É claro que com dimensão e conteúdo reduzidos, né, porque a gente não tem muitas páginas para escrever um artigo, depende da revista que a gente vai submeter ou da disciplina que a gente está fazendo, ele vai ter ali uma orientação de paginação diferente, né, vai ser 20 páginas, 15 páginas, depende do periódico também, que é quando a gente escreve um artigo já pensando em publicar num periódico, a gente tem que também estar atento a essas questões, né. Então, a união de vários artigos compõe ali um periódico científico, né? E as bases de dados que a gente pesquisa, elas contêm vários periódicos científicos, né, que estão indexados, a gente usa essa palavra indexados dentro da comunidade de editoração científica, que seriam nada mais do que os periódicos que estão dentro dessas bases de dados, para nos ajudar a encontrá-los. Então, é legal também a gente ter uma ideia disso na hora até que for escolher um periódico onde a gente vai submeter, para saber, será que eu vou ter visibilidade, né? Dependendo das bases de dados em que cada periódico vai estar indexado, a gente vai ter mais ou menos visibilidade nos nossos artigos que a gente for publicar. Então, a origem de um artigo científico pode ser os nossos projetos de pesquisa, né, quando a gente está na iniciação científica, ou até quando a gente está fazendo uma disciplina, né, tanto na graduação e principalmente na pós-graduação, né, muitas disciplinas, no final, a gente tem que entregar um artigo. E também quando a gente tem ainda o modelo de TCC, de dissertação e de tese, muitas vezes a gente vai lá e adapta e transforma em um ou mais artigos científicos para submeter, né? Nessa hora é preciso ter bastante cuidado quando a gente pega uma dissertação, por exemplo, ou uma tese para transformar num artigo, para verificar se o periódico onde a gente vai submeter aceita esse tipo de adaptação do trabalho, porque, de certa maneira, ele já está publicado, só que no outro formato, né? Como uma tese, uma dissertação. Aí, na hora que ele vai ser transformado num artigo, ele mudou de formato, mas ele vai ter muitas semelhanças, né? Porque às vezes aqueles resultados já foram pesquisados lá na nossa tese, já foram publicados lá na nossa tese, dissertação, que vai estar no repositório da nossa universidade. Então, algumas revistas aceitam essas adaptações, outras não. Beleza, então por onde que eu vou começar tudo isso, né? Aqui eu trouxe para vocês alguns exemplos de alguns modelos que algumas revistas utilizam. A gente está acostumado, quando a gente lê artigos científicos, cada revista tem um template, um layout diferente, né? Não existe um padrão único. Então, aqui eu trouxe uma que tem esse formato.
ali tem os nomes dos autores e tal, o título bem grandão. Aí essa outra, ela já fala menos sobre onde é que está, qual que é a revista, ela tem menos informações, num formato diferente. Essa outra ali, ela também tem as letrinhas menores, onde está o título, e depois logo já vem o resumo. Ó, cada uma tem um formato diferente, né? Então, como é que eu vou fazer? Bom, antes de mais nada, é bacana a gente começar, então, fazendo o nosso artigo pensando na norma de artigos, né, que a gente tem na ABNT, que é a 6022, que eu não vou, obviamente, aqui ficar falando sobre ela, mas se vocês quiserem, podem investigar lá, até para ver direitinho quais são as normas de apresentação. Isso daí, principalmente, se você for fazer para uma disciplina, né, do curso de vocês e tal. Aí vocês usem mais essa normalização. Se vocês forem fazer já pensando, aqui às vezes a gente tem já a ideia de um artigo, a gente está trabalhando e já escolhe a revista que a gente quer publicar aquele artigo. Então a gente já vai fazendo o artigo já no template da revista, né? Que como vocês viram, existem vários templates diferentes. Mas, quando é para uma disciplina, que a gente não tem um template específico, a gente vai para a NBR, né, 6022. E ela vai falar que tem essa estrutura, né, esses 3 elementos de um artigo. E, na verdade, quando a gente vai enviar para um periódico, uma revista que tem um template específico, esses elementos permanecem. É só uma forma diferente da apresentação. Né, ali a cor da fonte, a fonte utilizada, os tamanhos, mas os elementos são os mesmos. A gente continua tendo os elementos pré-textuais, os elementos textuais e os pós-textuais. Então, os elementos pré-textuais são o título, né, com certeza no idioma do documento, e daí o título em outro idioma é opcional, né, pela norma da ABNT ele não é obrigatório, mas aí você vai precisar ver no periódico que você vai submeter, ou, né, o professor da disciplina que você está fazendo, se ele pede que tenha título em outro idioma. Geralmente, se o texto for em português ou outro idioma é inglês, existem muitos periódicos que pedem também 2 idiomas, então você vai colocar o seu título no idioma original, vamos supor que é o português, e vai colocar também o título em espanhol e o título em inglês, ou no idioma, né, que for solicitado. Se for uma revista em inglês, talvez ela não solicite nenhum outro idioma, porque é opcional, né? Obviamente vai ter o nome dos autores. Claro que quando for para submeter num periódico, precisa tomar cuidado em relação a isso, por conta do processo de avaliação que é às cegas. Então, quando você faz a submissão, a gente não diz quem são os autores ali no documento, né, para poder fazer essa avaliação às cegas, que eu vou explicar um pouquinho melhor depois. E a questão do resumo é semelhante ao título, né? Você vai ter ali o resumo no seu idioma e também vai poder usar outros idiomas de acordo com o que for solicitado, ou nenhum outro idioma, ou se for em português, às vezes vai pedir inglês, espanhol, mesma função do título, e as palavras-chave também na mesma questão. São de 3. Na parte de elementos textuais. Opa, destravou a gente. Vocês... Travou por um minuto no máximo, assim, mas acho que deu para captar ali o final, sim. Tá, se vocês quiserem, eu posso voltar um pouquinho, né? Eu falei ali sobre os elementos, sobre título, resumo, palavras-chave. Vocês querem? Tá ok. Tá, Obrigada. beleza. Mas vão me avisando, tá? Claro que se eu travar porque a internet caiu, eu não vou ver, né? Mas, enfim, eu vou estar atenta aqui ao chat para cuidar. Já vou até colocar aqui o notebook para carregar, que a bateria já está meio perto do fim. Seguindo a parte de estrutura do artigo científico, os elementos textuais, então ali a gente vai ter a introdução, o desenvolvimento, que daí vai ter o nosso referencial teórico, vai ter a nossa parte de aspectos metodológicos e todas as discussões que a gente for desenvolver, e depois as nossas considerações finais.
E tem também os elementos pós-textuais, que eu não coloquei ali, mas que seriam as referências, né, notas de agradecimentos, enfim. Mas principalmente as referências, né, o mais importante. E aqui a gente tem um modelo ali, né, de um exemplo, digamos, não é um modelo, é um exemplo de sumário para a gente utilizar, né. Então, contando ali com a introdução, aí depois essa parte do 2 seria a parte do referencial teórico, né, desse exemplo, que vai falar ali sobre a temática, né, do artigo. Aí depois teve procedimentos metodológicos, que daí tem nomes diferentes, aspectos metodológicos, metodologia, enfim. Resultados de discussões, né, que isso daqui tudo estaria dentro do desenvolvimento, né, e ali as considerações finais também. Então, esse daqui seria um exemplo, assim, né, de um sumário. Ah, tá aqui, ele veio depois, né, a parte que eu comentei sobre as referências, os agradecimentos, né, pode ter um glossário, pode ter um apêndice, mas é opcional, né, o que é obrigatório mesmo são as referências. Então, gente, assim, umas dicas gerais para a hora para a gente encerrar essa parte de escrita, né, para a gente ir para a parte de escolha de periódicos. Coloque-se sempre no lugar do seu leitor, né, eu acho que essa dica ela é muito importante, porque a gente tem que escrever aquilo que a gente gostaria de ler, né, uma leitura, claro, a gente sabe que o texto científico, ele tem as suas regras, mas dá para a gente optar e escrever esse texto de uma maneira mais agradável ao leitor. Então, é sempre interessante a gente buscar isso, né? Evitar palavras muito, muito rebuscadas. Claro, vamos usar os nossos termos científicos, mas vamos tentar usar uma linguagem mais agradável mesmo, né? Importante também criar uma linha lógica na nossa escrita, né? Fazer ela tenha uma coerência, né? Que você não ache que aquela introdução foi escrita, que você quando leia, não tem aquela sensação, poxa, essa introdução parece que foi escrita num outro momento, parece que não fecha direito com as conclusões, né? Com as considerações finais. É importante sempre manter essa coerência, né? Também ser objetivo e direto, até porque num artigo é isso, a gente não tem muito tempo, né? Muito espaço, são 20 páginas, vamos supor. Aí são 5 de referências, uma lá no início com resumo, títulos, não sobra muito espaço, né? Então a gente tem que ser objetivo e bem direto. Selecionar bem as nossas citações, usar só as citações que realmente são importantes para o nosso trabalho, né? Não vamos, poxa, tem aquela citação que eu gosto muito, não sei o quê, mas será que ela realmente é importante para esse trabalho nesse momento, né? Até porque, claro, ao menos que seja um trabalho de revisão bibliográfica, onde de fato a gente vai ter muita citação, a citação às vezes ela pode cortar um pouco a linha de raciocínio, a gente tem que tomar cuidado, né, ao utilizá-la. Carla está digitando, será que eu travei de novo? Espero que não. Beleza. Opte também pelas citações indiretas sempre que possível. Não sei se vocês lembram, né? Tem as citações diretas e as indiretas, né? As indiretas são aquelas que a gente faz a paráfrase, né? A gente parafraseia ali, muda, fala exatamente o que o autor falou, original, mas a gente muda um pouco e insere ela ao longo do texto, né? E a direta é aquela que a gente vai colocar entre aspas, porque a gente vai colocar tal qual o autor escreveu. Então, as diretas, às vezes elas cortam um pouquinho também, né, a leitura, a fluidez do texto. Então, quando a gente puder fazer as citações indiretas, essas paráfrases, elas também vão transformar o texto numa coisa mais gostosa de ler, mais agradável, tá? E ficar atento, né, eu já falei algumas vezes ao número de páginas que você tem limite para escrever, e estar atento às regras de apresentação do periódico quando você estiver pensando em submeter. Às vezes você já tem o artigo pronto e aí depois vai escolher o periódico para submissão. Aí vai precisar adaptar algumas coisas. Se você já estiver escrevendo, já pensando em algumas revistas, você já vai indo ali pelas normas, né, pela política editorial da revista que você estiver pensando. E aí a gente pergunta, né? Poxa vida, será que a ABU tem um modelo? A ABU tem um modelo, né? Tá ali no site.
da BU e em manuais, modelo, vai ter esse modelo de artigo. Então, claro, não para revistas, né? Porque a revista normalmente vai ter o seu, mas para as disciplinas ali ele vai estar com as normas da ABNT para vocês poderem escrever, vocês podem utilizar esse modelo que está ali pronto, tá? Que ajuda bastante, né? Para não começar do zero, ó. E esse é o modelo que temos. Tranquilo até aqui, pessoal? Sim, tudo certo, Marcela. Tranquilo. Legal. Tá, joia. Então, vamos ver aqui, depois que o artigo estiver pronto, né, o que eu faço? Então, é importante a gente conhecer os periódicos da nossa área, né, esse é o ponto, assim, principal. Mas, claro, existem alguns que a gente já conhece, porque a gente lê artigos dessas revistas, né? Porque os nossos professores comentam, nossos orientadores indicam, né? Tente publicar nessa revista que ela é bem vista e tudo mais. Mas é legal também a gente ter autonomia de saber como buscar, como escolher, né, as revistas que a gente acha mais adequados também. Então, eu trago aqui exemplos de 4 bases de dados que são de acesso aberto, que é o DOAGE, a Cielo, portal de periódicos da CAPES, e, na verdade, Qualis Periódicos não é uma base de dados, né? É só uma avaliação de periódicos, enfim, avaliação de programas de pós-graduação, que tem a nota do Qualis, que a gente está bem adaptado, né? Quem está na pós-graduação, que a gente tem essas demandas de publicar em periódicos que tenham Qualis A1, Qualis A2, enfim. Mas é uma forma também de a gente pesquisar os periódicos na hora de publicar. Eu coloquei só essas 3 bases, mas é óbvio que existem outras, inclusive outras bases pagas que a gente tem acesso só via portal de periódicos da CAPES. Mas eu coloquei essas porque como elas são de acesso aberto e pensando, né, que nós estamos... O que significa que elas são de acesso aberto, né? Significa que ninguém paga para ler esses artigos, eles estão abertos, acesso gratuito, né, para a gente, então a gente não precisa estar com acesso específico, por exemplo, do portal de periódicos da CAPES, então a Cielo e o DOAGE são 2 exemplos, a gente tem Redalic e outros exemplos, outras bases muito boas também, que são de acesso aberto, elas só aceitam lá revistas que qualquer pessoa consegue ler os artigos, né, e é interessante a gente pensar na hora de escolher a revista para a gente publicar, é legal quando a gente pensa em escolher periódicos que são de acesso aberto, porque a gente sabe que qualquer pessoa vai poder ler sem precisar estar pagando, né? Inclusive nós mesmos, porque quando a gente publica numa revista fechada, até o autor perde, né, o direito de ler aquele documento lá, se ele não pagar pelo acesso àquela base. Então, é legal a gente refletir essas questões também. Então, só para explicar um pouquinho como funciona o processo de publicação. Algumas pessoas aqui talvez já tenham mais familiaridade, né, com esse processo, outras não tanto. Então, vou explicar para vocês, trouxe esse desenhozinho que fala sobre. A gente tem ali, né, nós, autores, que estamos publicando, que estamos escrevendo, né, pesquisando ali para as nossas disciplinas, a nossa dissertação, enfim. E aí a gente tem um artigo pronto, e aí a gente vai escolher. Vamos supor que a gente já escolheu o periódico e a gente vai enviar, então, vai submeter esse artigo para publicação nesse periódico. Bom, enviei lá via sistema. Esse periódico vai ter um editor e o editor vai ver o meu artigo e ele vai analisar se o meu artigo atende a todas as orientações para submissão. Então, ele vai ver se eu atendo ao foco, escopo, objetivos do periódico, né? Se eu sigo todas as orientações, se o meu artigo faz sentido para ser publicado naquele periódico. Aí ele vai fazer essa análise prévia. Se não faz sentido, ele já vai rejeitar, ou se tem alguma coisa errada, se não está na norma, ele vai rejeitar e vai dizer, não vou nem passar para frente, porque esse artigo não atende ao que a gente pede. Se atender, aí ele vai enviar para a avaliação, né? Aí ele vai seguir o próximo passo, que é enviar para os avaliadores. E o tipo de avaliação mais comum que a gente tem hoje, né, é a avaliação duplo cego. Ou seja, os avaliadores quem são? São 2 ou 3
pelo menos 2, mas pode ser mais, né? Pessoas que também pesquisam na mesma área que aquele artigo foi escrito, né? São pessoas que já têm experiência com aquela temática, que vão fazer uma leitura e uma avaliação do seu artigo antes de ele ser publicado. Mas é duplo cego, porque esses avaliadores, eles não sabem quem é o autor ou quem são os autores, e os autores também não sabem quem são os avaliadores, quem são essas pessoas que estão avaliando o seu artigo, né? Então, a única pessoa ali que sabe quem é o editor, né? Mas os avaliadores não sabem. Então, esse daí é o tipo mais comum de avaliação. A gente tem outros tipos, né? A gente tem avaliações mais abertas, enfim, mas essa é a mais tradicional. E aí, esses avaliadores, que são pessoas que pesquisam na área, né, daquele artigo, vão ler, vão avaliar e vão pensar, vão orientar, vão dizer para o editor assim, eu acho que esse artigo aqui tá bom, né? Geralmente tem uma ficha de avaliação, cada revista tem uma ficha com algumas orientações já para os avaliadores vão ler e vão dizer, ok, vão dar os motivos todos, né, e vão dizer para o editor, sim, oriento para a publicação esse artigo. Ou vão dizer, não, esse artigo não é consistente, vão também dar suas justificativas e vão indicar que o editor rejeite esse artigo, que ele não seja publicado. Uma terceira opção, também bem comum, é que eles digam, não, esse artigo ele é bom, ele pode ser publicado, ele é coerente, só que ele precisa melhorar em tais e tais aspectos. E aí é esse momento que ele retorna normalmente para a gente, para os autores, para a gente fazer as correções e enviar novamente para depois talvez ser publicado, né? Então, os avaliadores fazem isso, eles dão uma indicação, parecer, né, se eles acham que aquele artigo é considerado adequado para aquele periódico ou não. E aí o editor, dele dá a palavra final, porque às vezes tem avaliador que acha que pode publicar e outro avaliador acha que tem que rejeitar, e aí tem que chamar um terceiro avaliador, e o editor faz esse caminho todo e no fim comunica para o autor se vai poder publicar ou não, se vai ter que fazer alterações, enfim. Esse é o processo, né? Ele é meio demorado, como a gente sabe. Depende do periódico, né? Alguns periódicos conseguem ser mais rápidos, outros têm uma equipe menor, é mais demorado, porque essas pessoas, os avaliadores, né, são voluntários, o editor, muitas vezes, também, né, é um professor que tem outras atividades, e, além disso, ele desenvolve o processo, ele editora um periódico, aí chama outras pessoas que também são professores, que também têm outras atividades para avaliar, né, e pesquisadores, então esse processo, às vezes, é demorado. Dependendo também do tema do artigo, tem menos pessoas, menos pesquisadores disponíveis para avaliar, fica mais difícil, às vezes demora um pouco mais, né? Então, esse processo ele é lento mesmo por conta de todas essas etapas, né? Que necessita para funcionar. Se alguém tiver alguma dúvida, pessoal, fiquem bem à vontade para colocar algum comentário, né? Para colocar aqui no chat. Então, lembram que eu falei que ia comentar sobre duas bases, sobre 3, né? Sobre o DOAJ, Cielo, Portal CAPES e também sobre o Qualys. Então, essas também são formas que a gente pode usar para encontrar os periódicos. O bacana de a gente encontrar os periódicos nas bases de dados é que eles vão ter uma visibilidade maior, né? Porque, por exemplo, o DOAJ é uma base interdisciplinar, né? Ela aceita periódicos de diversas áreas e então a gente pode investigar lá quais são os periódicos que tem disponíveis na minha área que eu poderia publicar. Outra coisa interessante também, né, eles são todos de acesso aberto, e para um periódico estar indexado nessa base do DOAJ, ele passa por um processo de avaliação. Então, a gente sabe que os periódicos que tiverem aí no DOAJ, eles atendem a alguns critérios de qualidade, né, eles atendem a alguns critérios considerados de qualidade para o meio da editoração científica. Então, a gente já começa a nivelar um pouquinho por cima quais são os periódicos que tem para a gente tentar submeter os nossos artigos. Então, ali tem embaixo eu coloquei o link, tá bom, do DOAJ. Eu vou deixar disponíveis esses slides também para vocês, né? Então, coloquei ali o print, a gente vai lá em cima, né, na pesquisa por periódicos, podemos pesquisar por artigos, então o DOAJ também pode ser uma base para a gente fazer pesquisa de artigos para as nossas
pesquisas, né? Não só para a gente encontrar periódicos, serve aí para as duas coisas, né? Então, ali embaixo a gente está vendo, ele tem mais de 12 mil periódicos indexados que não cobram APCs, ou seja, que não cobram taxas para os autores publicarem, e 17 mil ao todo. Então, eles têm mais ali de 6 milhões de artigos aqui disponíveis, tá? Em 80 idiomas. Então, quando eu clico que eu quero procurar por periódico, né, journals, eu posso escolher várias formas de fazer esse filtro. Então, o mais comum, já que eu estou indo pesquisando uma determinada área, eu quero saber na minha área quais são os periódicos que estão aqui, eu posso escolher ali, então, por exemplo, assuntos. Se eu quiser também verificar se uma revista específica, quando eu falo revista, o periódico é sinônimo, tá, gente? Se eu quiser procurar uma revista específica, eu quero saber se ela está no DOAJ, eu posso ir direto pelo nome da revista, pelo ISSN, né? Mas ali pensando na área, né? Eu posso colocar ali a área que eu quiser. É melhor colocar em inglês, né? Vai recuperar melhor, mas eu também posso pôr em português, porque tem muitos periódicos brasileiros que estão lá, então vai depender do que eu quero, né? Eu quero um que esteja em inglês, eu quero um brasileiro, enfim. E aí eu vou poder fazer a minha busca ali, né? Eu fiz nesse exemplo, a engenharia civil, e daí ele recuperou 451 artigos. É muito, né? Mas eu consigo fazer mais filtros. Olha, depois que eu faço a primeira busca, eu consigo selecionar o idioma. Então, às vezes, não, eu estou escrevendo um artigo em português, então eu quero periódicos que publiquem em português. Ou estou escrevendo em inglês, enfim. Às vezes, dentro daquela minha grande área, existem outras áreas mais específicas, né? Como a gente pode ver ali do ladinho, ó, a gente tem educação, agricultura, que seriam sub-áreas dentro daquela área maior que eu pesquisei. Então, também eu posso ir filtrando e diminuindo ainda mais a quantidade de artigos que vão voltar para mim. E aí, ali no meio, né, vai vir os artigos recuperados e vai vir as informações, os artigos não, perdão, né, os periódicos, vai vir as informações sobre esses periódicos, ó. Ali do ladinho, eu coloquei nesse quadrado todos os filtros, então tem filtro de assunto, tem filtro de idioma, de licenças, de país de publicação, tipo de avaliação. E aqui, onde a gente vê as informações do periódico, a gente já tem algumas informações básicas. Quais são os idiomas que eles aceitam, que é uma das coisas mais importantes para a gente. Será que aceita o idioma que eu estou escrevendo? O site do periódico para eu ir lá olhar. Aquela informação ali, ó, último update, né, também é bem importante para a gente saber se ele está atualizado. Esse do exemplo, eu não sei se dá para vocês verem aí, se ficou muito pequenininho, mas é 17 de setembro de 2021, né, porque eu tirei esse print recentemente para colocar aqui nessa apresentação. E então eu estou vendo, esse artigo, esse periódico, ele está publicando, né, ele está ativo, porque às vezes tem periódicos muito bons, muito importantes nas nossas áreas, só que eles estão passando por dificuldades, aí estão com as publicações atrasadas, né? Essas coisas acontecem, é bacana a gente estar a par na hora de escolher. Então, a gente seguindo essas dicas que eu estou dando hoje para vocês, a gente vai tentar uma coisa mais focada, né? Para a gente ter menos trabalho na hora de encontrar as nossas revistas que vamos publicar. Outra possibilidade é o Cielo, né, que é uma grande base de dados aqui do Brasil, né, e também de acesso aberto, e que além de a gente poder usar para as nossas pesquisas, a gente pode utilizar para encontrar os periódicos que a gente quer publicar, porque ele também tem essa busca específica por periódicos. Ó, então, parecido ali com o DOAJ, né, que a gente viu antes, ele também tem essa busca por área. Né? Eu posso pesquisar direto por nome do periódico, se eu já tiver com um em mente que eu quero ver, mas eu posso ir pesquisar por área. Olha, ele tem várias áreas. E o bacana é que ele tem ali, eu coloquei uma setinha onde diz periódicos ativos, que tem uma bolinha em verde, e periódicos descontinuados com uma bolinha em vermelho. Então, é interessante a gente observar, porque aqui vai ter todos os periódicos que já fizeram parte um dia da base, e alguns não existem mais, foram descontinuados, né?
ou saíram do Cielo, mas continuam em outro lugar, enfim. Mas é legal a gente ver se eles estão entre os periódicos ativos, tá? E aqui do Cielo é isso, vai vir a listinha ali, né, atrás meio que tá dando para ver, vai vir uma listinha dos periódicos e eu posso ir entrando em cada um fazendo uma seleção. Depois, gente, uma coisa que eu uso como base quando eu faço essas minhas seleções é uma planilhazinha do Excel. Aí você vai usar a ferramenta que você prefere, o Trello, Excel, sei lá. Uma ferramenta aí de organização para vocês, em que vocês vão ir fazendo esses filtros, né? Vão escolhendo os periódicos que vocês têm mais interesse em submeter. Outra possibilidade é o portal de periódicos da CAPES, que a BU também faz capacitações específicas, né? Eu não lembro agora se para esse evento teve, eu acho que não teve. Eu lembro que teve do Mendeley, algumas coisas assim, né? Mas o próprio portal de periódicos da CAPES faz capacitações que a gente pode participar. Tem capacitações gravadas também no canal do YouTube da BU, da UDESC e de outras universidades também, porque é uma das grandes bases que a gente faz as nossas buscas, né? Então é bem fácil a gente encontrar capacitações para utilizar melhor. Ele mudou a carinha agora, essa semana ou semana passada, né? Eu atualizei aqui nos nossos slides, o link é o mesmo, mas ele mudou a carinha. Ah, olha, ontem o Orestes deu a capacitação da base de dados. Perfeito, maravilhoso então. E ali no portal de periódicos da CAPES é bacana a gente estar logado, né, com o nosso acesso CAF, acesso da UDESC, esteja logado como professor ou aluno da UDESC, porque daí vai trazer aquelas bases de dados que eu falei que são as pagas, né? Se a gente estiver logado sem o acesso da nossa universidade, a gente vai conseguir ver só o que for gratuito, que estiver aberto para todo mundo. Tá? Mas como a gente está dentro da universidade, é bacana a gente utilizar, né? Faz ali o seu acesso CAF, e aí ele mudou agora, como eu disse, né? Então lá em cima vai ter aquele menu, tem o sobre, o acervo, treinamentos, ó, que eu comentei que sempre tem treinamentos para a gente participar, que eles mesmos promovem. Se a gente for em acervo, aí vai ter aquelas opções ali, ó. A gente pode ir por buscar o assunto, que aí seria quando a gente está fazendo a nossa pesquisa para escrever o nosso artigo, por exemplo, né? Ou o nosso trabalho, nossa dissertação. A lista de bases, lista de livros e lista de periódicos, que é o que importa para a gente nesse momento, para a gente ver quais são os periódicos que estão lá na nossa área. E aí, também, mesmo esquema do Cielo e do DOAGE, a gente consegue por área. Então, eu vou na área geral e aí vou para a sub-área do conhecimento, conforme eles organizam, tá? Dependendo da área, vai ter muito periódico, né? Então, a gente tem que ir vendo os nossos filtros. Eu posso também pesquisar uma revista específica pelo ISSN ou pelo título dessa revista, para ver se ela está aqui, por exemplo. E ali eu até dei um destaque que é bacana a gente clicar para ver apenas periódicos revisados pelos pares, tá? Porque aqui vem várias coisas, olha, e vocês podem ver, eu acho que está dando para ver o númerozinho, quando a gente vai em sociais aplicadas, por exemplo, administração, ele diz que tem 2.088 periódicos aqui. E quando eu cliquei em ver apenas os revisados pelos pares e fui em pesquisar, diz ver apenas periódicos revisados por pares, diz 1.616, então já tem bem menos, né? Porque ele vem a mais de eventos, vem outras coisas, tá? Então, eu não sei ali o que é que tá normal que a Ana comentou, eu não sei se é em relação... Desculpa, te interrompi aí. Não, é porque eu achei que a Carla tinha botado que tinha travado de novo e para mim estava normal. Aí eu queria avisar que estava normal, não travou nada, tá? E agora eu que te atrapalhei aqui. Mas é bom também que agora eu atrapalhei para te dizer que bem interessante essa questão da Cielo, que você falou antes, periódicos ativos e descontinuados, né? Porque a gente sempre aprende alguma coisa, né? Eu dou aula de metodologia e essa parte assim passou batida, e realmente é importante a gente fazer essa seleção aí. Legal, obrigada, Marcela. Nada, podem ficar à vontade mesmo para interromper, comentar, não só pelo chat, né? Podem falar também bem tranquilo. Sim, a gente sempre aprende mesmo, né? Inclusive, quando a gente está preparando capacitações, é isso. Por exemplo, agora aqui que o portal CAPES mudou, eu ainda não fiz pesquisas, né? Depois que mudou minhas pesquisas e tudo mais. Mas na hora de preparar aqui os slides, como eu já sabia que tinha mudado, eu fui atualizar, né? E aí a gente fica meio perdido. Onde é que estão as coisas e tal? Mas pelo menos na lista aqui, na busca de periódicos, ele só mudou essa parte inicial.
Depois aqui tá igual como era antes. Não mudou não mudou nada, na verdade. Tá igual, só tá num quadradinho meio esquisito no meio, assim, né? Mas é isso. Tá sempre, essa área, gente, tá sempre atualizando, né? Essa capacitação aqui, esses slides eu preparei em outubro, quando a gente deu uma capacitação lá pro CEAV, e aí agora eu atualizei, né, porque tinha mudado de novo o CAPES, e eu não atualizei, por exemplo, do AGE e Cielo, eu não sei se não tá diferente, porque a do AGE também, essa carinha nova aqui, não sei, eu acho que não é uma base que a gente usa tanto, né, que eu gosto de falar sobre ela, inclusive, porque ela pode ser melhor explorada, porque ela é muito boa, e essa carinha aqui também é uma carinha nova, faz poucos meses aí que ela surgiu. Beleza, então aqui quando a gente está voltando para o portal de periódicos da CAPES, para a gente encontrar, vocês podem ver ali embaixo, né, poxa, veio 1.600 resultados, é muito, né, mas dá para a gente filtrar mais ali, tá, então ele vai aparecendo em várias abas, né, vai aparecer para a gente pode filtrar pelo nome, enfim, ó. Mas, quando vem essa listagem dos periódicos, que é esse quadradinho, esse print que está aqui do lado esquerdo, é como aparece para a gente, já tem algumas informações importantes para a gente analisar. Então, bom, eu filtrei, lembram lá no início, ó, coloquei aquela setinha para ver apenas periódicos revisados pelos pares. Então, ele me veio todos que estão ali com aquele símbolozinho do revisado pelos pares, que é aquele livrinho ali, né? E também tem um outro ícone, tem um cadeadinho e embaixo tem um laranja, que é um cadeadinho aberto. Esse que tem o cadeadinho laranja são todos os que forem de acesso aberto, que eu comentei lá no começo. Então, vamos supor que você está escolhendo e você, eu quero um periódico de acesso aberto, porque eu quero que todas as pessoas possam ter acesso à minha pesquisa depois que ela for publicada, sem ter que pagar nada por isso. Então, eu consigo ver aqui, filtrar dessa maneira, consigo ver quais são os que estão abertos. E aí, quando eu clico dentro de um desses periódicos, por exemplo, que é esse print que está à direita, que eu cliquei na Revista Brasileira de Gestão de Negócios, só como um exemplo, ela aparece para a gente quais são as bases que essa revista está indexada, então ela fala também se ela foi revisada pelos pares, ela tem acesso parcialmente ou totalmente aberto, aí vem algumas outras informações de SSN, e embaixo vem onde é que ela está disponível, quais são as bases que ela está disponível. Ela está na Cielo, ela está no DOAGE, e também vem dizendo quais são as notas, né, de acordo ali com os quadriênios do Qualis, tá? Então eu consigo ter algumas informações, e aí depois eu posso clicar e abrir esse periódico lá na página deles para analisar. Bom, já que eu falei em Qualis, é a nossa última lugar para a gente procurar os periódicos, né? Aqui dos exemplos que eu trouxe para vocês. Depois a gente já vai partir para a parte... ok, escolhi 20 periódicos, quero analisar eles agora. Então, na plataforma ali Sucupira, né? Eu acredito que muitos de vocês já saibam fazer essa busca, mas se tiverem dificuldades, está aqui um printzinho indicando, a gente tem que escolher a classificação mais recente, que é de 2016, e aí a gente pode escolher direto o periódico que a gente quer para ver qual que é a nota dele, ou a gente pode escolher por área também, e aí escolher a classificação dentro da minha área, quais são os periódicos A1 que existem, vai vir uma lista, quais são os A2, B1, vai vir uma lista, né? E a gente sabe que dentro dos programas de pós-graduação, a gente tem as exigências, né, de publicar em periódicos com determinadas classificações, né? Só que essa classificação, ela tem muito problema, né? Ela está desatualizada desde 2016, está para sair uma nova que não sai nunca. Aquela lista em off, se for a pergunta sobre o Qualis, uma lista que saiu em 2020 ou 2019, ela não vale, tá? Vai ser essa a ideia, A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, acho que vai até B4, e depois C são os que não forem avaliados, mas aquela pré-classificação, ela não é válida, até porque depois eles mudaram várias coisas na forma de avaliar, tá? Então, a gente não sabe ainda como que tá, então aquela pode esquecer.
Tá, então a gente tem que usar mesmo essa que está no site da Sucupira, que é de 2016, que está bem desatualizado, né, gente? Então, assim, pelo menos na área da ciência da informação, né, que é minha área da biblioteconomia, a gente tem periódicos ali que estão avaliados como A1, que eram periódicos que estavam muito bem em 2016, só que a gente está em 2021 e eles tiveram problemas, já não estão nem cumprindo periodicidade, está bem complicado, mas eles são A1 ainda, sabe? Então, assim, só que eles não são mais periódicos, realmente não estão relevantes para a área nesse momento, né? Então, se a gente estiver publicando, escolhendo um lugar para publicar, e a gente não precisa ficar preso ao Qualis, ótimo. Esqueça o Qualis e pense em outros critérios para selecionar. Mas se a gente está dentro de um programa de pós e precisa cumprir pré-requisitos, a gente não consegue fugir, né? Então, é importante cuidar que a gente também tem periódicos predatórios nessa listagem, tá? A gente tem periódicos predatórios com Qualis. Vou explicar o que são os periódicos predatórios para vocês. Tem que tomar bastante cuidado. Eles são periódicos que prometem publicação rápida em troca de altas taxas. Eles não fazem, qual que é o problema deles, principal? Eles não fazem revisão pelos pares dos artigos submetidos. Então, pagou, publicou. Só que isso daí não é correto, né, dentro da comunicação científica. Por isso que a gente faz a avaliação, né, pelos pares, para avaliar se aquela pesquisa segue a metodologia adequada, né? E quando simplesmente você paga e o artigo está publicado, você não tem nenhuma garantia de que aquela pesquisa, de fato, ela é científica e tudo, né? E normalmente quando a gente apresenta trabalhos em eventos grandes, nacionais, a gente tem grande chance de a gente receber por e-mail um convite. Aí eles dizem, nossa, vimos o seu artigo tal, e temos interesse em publicá-lo na nossa revista, que tem um Qualis, que está indexado em grandes bases de dados, etc. É só você pagar ali uma taxa de, sei lá, $400 e aí você vai poder publicar. Eu já te dou a palavra, tá, Ana? Vou só concluir aqui a linha de raciocínio. Só que eles não fazem a devida avaliação e, na verdade, vai ser uma queimação de filme você ter publicado nesses periódicos, tá? Então, tem que tomar bastante cuidado. Eu recebo convite porque, como a gente publica em eventos, né, da nossa área nacionais, semanalmente eu recebo convite dizendo que querem publicar. Mas pensem, se foi um artigo que você escreveu para um evento, ele já está no ar, ele já está disponível. Por que um periódico sério teria interesse em publicá-lo? Se ele já está publicado? Né? Não ia ter. E outra, periódicos sérios não ficam mandando e-mail para todo mundo, convidando para publicar, pagando uma taxinha ali, né? Isso daí são periódicos predatórios, a gente tem que tomar cuidado. Ana, pode falar? Oi, então, é importante ter colocado isso na tua apresentação, porque eu acho que pega muita gente mesmo, né? Principalmente os alunos que estão começando, eu vejo assim, né? Pessoal que está primeiro ano do mestrado e também outras pessoas com outros objetivos, né? Que é isso que eu escrevi aqui no chat, né? Eu tenho participado de concurso, aliás, participei de um concurso esse ano e eu percebi isso, assim, vendo assim os meus concorrentes direto. Eu vi algumas pessoas com muitas publicações e realmente com publicações de qualidade, mas eu vi também outras pessoas com publicações que eu já sei que são publicações pagas, né, e que, né, tenho algumas reservas, eu como pesquisadora, né, assim, a ideia não é julgar o outro, mas eu vejo que tem aí uma dicotomia, alguma questão ética que fica um pouco abalada, porque para você passar num concurso você tem que ter muita pontuação. E aí tem concursos, por exemplo, que não importa se você tem uma publicação em C ou em A1, a pontuação é a mesma, né? Então é isso que estimula, eu acho, as pessoas a publicarem nesse tipo de revista, né? Então eu, por um lado, eu entendo, né? Porque é uma parte do caminho para você conseguir aí, no caso, né, uma posição aí de trabalho, mas ao mesmo tempo é bem complicado, porque acaba baixando, né, o nível e você também não está valorizando o seu trabalho, né, no momento que você faz isso. Então é bem complicado, eu sinto assim que é algo que tem esses dois pontos, tem as pessoas que acabaram de entrar, que se emocionam quando recebem e-mail, olha, me convidaram, já aconteceu assim com colegas que estavam entrando mesmo, me mandaram, olha, você viu? Olha, eles viram o nosso artigo do congresso, veja o que você falou, né? E ao mesmo tempo tem as outras pessoas que estão fazendo pela pontuação, né? De concursos, de processos seletivos, às vezes até para mestrado, doutorado, né?
Então, eu acho que é complicado, bem complicado essa situação, e cada vez mais é mais frequente. Eu também tenho recebido muitos e-mails, assim, nesse sentido, desses periódicos predatórios, como você falou. Bem importante a tua fala. Obrigada, Carla, também queria falar. Isso aconteceu na minha casa. O meu marido é do meio, não é do meio acadêmico, né? Ele é do meio empresarial e quando ele fez mestrado, ele publicou vários artigos em eventos, enfim. E aí começou a pipocar, né? Pipocar um monte de e-mails. Olha só que legal, eles gostaram do meu. Eu disse, olha, isso aí tem vírus. Então comecei a brincar, né? A zoar com ele, isso aí é vírus. E ele não abre mais hoje, mas realmente eles apelam legal. É golpe, né, gente? Foi ótimo. Foi ótimo, Ana, trazer esse exemplo, né, da questão dos concursos, de quando as pessoas, a gente precisa e aí acaba fazendo, mas não é bacana, realmente isso é um golpe, né? Isso vai ser ruim para você, porque poxa, né, eu tô lá com o meu lápis, com as minhas publicações, daí, sei lá, entendeu, outros pesquisadores estão indo ver as minhas pesquisas, poxa, olha só esse artigo que fala sobre essa temática que eu estou estudando, aí vai lá e olha e, putz, é um periódico predatório, e aí perde totalmente o valor, né, porque aquilo não foi avaliado, não é científico, não é considerado. Existem editoras também predatórias, além de periódicos, né? Que é legal também que às vezes eles nos convidam para publicar capítulos de livros no mesmo sistema, mesma lógica. Você vai ali, paga e pronto, o capítulo está publicado. Uma dica bacana para a gente ver se esse periódico é predatório ou não, além desses convites esquisitos, é a gente verificar quem são as pessoas que estão quem são os editores e quem são as pessoas que estão no conselho editorial. Exatamente, Luciana Linda colocou, né? A gente tem que ficar vigilantes, alertas para não cair nesse tipo de conversa, porque a gente cai mesmo, é golpe, né, gente? Então eles encantam a gente pensa, nossa, fui vista, fui notada, aí cai no golpe. E eu também já conheci bastante pessoas que caíram, né? Então, quando a gente vai pesquisar quem é que faz parte da equipe editorial daquele periódico, quem são as pessoas que estão no conselho editorial daquele periódico, quem é que tem que ser? Tem que ser pessoas que pesquisam aquela área. Então, se é um periódico de administração, o mínimo que eu espero é que os editores e as pessoas do conselho editorial sejam pessoas da área. Né? Então, porque também acontece convite para os pesquisadores fazerem parte dos conselhos editoriais desses periódicos. Então, às vezes, eles convidam a gente para... Eu, por exemplo, sou bibliotecária, imagina me convidar para fazer parte de um conselho editorial de um periódico de ciências contábeis, não faz nenhum sentido. Eu não pesquiso nessa área, eu não entendo essa área. Então, é bacana a gente analisar bem, né, os nossos periódicos. E tem periódicos predatórios que têm qualis, tá? Então, é importante cuidar. Ó, aqui eu trouxe um exemplo de um desses e-mails que a gente recebe, e eles pegaram um artigo, né, que foi publicado em um evento que eu e uma colega minha, bibliotecária, publicamos, e o periódico que eles estão nos convidando para publicar, ele é de matemática e estatística, mas o nosso artigo, ele era sobre biblioteca, não tem nada a ver, a gente nem usou estatística nele, não tem nada a ver. Então, aí você já tem que achar esquisito, né? Já tem que questionar, né? Então, veja quais são as publicações anteriores desse periódico, veja quais são as bases de dados que ele de fato está indexado, porque às vezes ele diz que está em tais e tais bases, você vai lá ver e nem está. Verifique quem são os editores membros do conselho editorial, né? Que eu já comentei, são pessoas que pesquisam na área, são pesquisadores sérios, todos eles. Veja como é que é o processo de avaliação. E a afiliação institucional também é muito importante. Esse periódico ele está ligado a que instituição? A alguma associação importante da área, alguma universidade, algum centro de pesquisa. Também é importante a gente analisar tudo isso para a gente não cair nesse golpe. Mas quando é e-mail convidando de publicação que já está em anais de eventos, nem precisa passar por esse passo, porque certamente é periódico predatório, tá? Bom, então vamos lá, né? Voltando aqui para quando depois que eu já fui nas bases de dados, já fiz uma listagem com 20 periódicos, 10 periódicos ali, e eu quero escolher para aquele artigo específico que eu tenho, aonde que eu vou publicar.
Então, eu tenho que entrar na página de cada periódico e tenho que ler, porque uma grande reclamação dos editores é que eles recebem submissões de artigos que não contemplam a política editorial daquele periódico e eles rejeitam. Então, você perde o seu tempo, faz o editor perder o seu tempo. Então, é importante a gente ler bem certinho as diretrizes para os autores, tá? Que vai estar ali no sobre, né? Cada periódico tem uma página diferente. Claro, os que utilizam esse mais comum que a gente tem, que é o OJS, eles são um pouco parecidos, mas existem outros que vão estar em outros lugares. Então, a gente tem que procurar algum lugar lá que vai estar escrito para a gente que tipo de trabalho eles aceitam. Aceitam artigos, entrevistas, ensaios, relatos de experiência. Ah, eu tenho um relato de experiência, mas esse artigo, essa revista não aceita relato de experiência, então não vou perder meu tempo submetendo para eles, né? Quais são as normas de apresentação? É a ABNT, que precisa estar as referências? É a APA? É Vancouver? É o quê? Quais são os idiomas que eles aceitam? Poxa, o meu artigo está em inglês, mas só aceita em português, então nem vou submeter nessa revista. Qual que é o número de páginas limite? É 20, é 25, é 30? Se for 20, eu não vou mandar um artigo de 50 páginas, porque ele nem vai para avaliação. Vou perder meu tempo e o tempo do editor. Como eu já mostrei para vocês, o fluxo editorial, ele é grande, ele tem um tempo longo para acontecer. Então, vamos fazer tudo certinho, né, para a gente não perder tempo. Quais são as condições para submissão? O artigo precisa ser inédito? Aceita aquilo que eu comentei lá no começo? Aceita a adaptação de tese, TCC, dissertação, por exemplo? Já está publicado, mas é um outro formato, ele aceita essas adaptações? Tem periódico que não aceita, que tem que ser inédito, né? Então, é legal a gente conferir isso também. Como que é a avaliação? É uma avaliação duplo cego, que eu falei que é a mais comum, até porque na hora de a gente ver como que é o sistema de avaliação, a gente vai entender como é que é esse fluxo, até para a gente não cair ali nos predatórios também. Além disso, é importante a gente ver se esse periódico de fato, publica aquela temática que eu estou pesquisando. Então, por exemplo, eu publico sobre competência em informação. Poxa, mas esse periódico, ele é da minha área, ele é da biblioteconomia, mas ele não publica sobre esse assunto. Ele é sobre outra temática, ele é mais sobre dados, outras coisas. Bom, então eu nem vou submeter ali, né? Eu vou ler, então, o foco, o escopo, para ver se tem a ver com o que eu estou pesquisando, com o que eu quero publicar. Outra coisa importante é a periodicidade, porque a gente tem pressa, né? Para ver o nosso artigo no ar. E a gente sabe que o fluxo editorial é longo, a espera às vezes é de 1 ano, 2 anos, 6 meses, enfim. Então, quanto mais frequente for a periodicidade que aquele artigo publica, mais chance de ser rápido, menos demorado o processo de publicação, digamos assim. É semestral, poxa, são só 2 edições por ano, então acho que vai demorar para sair o meu artigo, porque ele vai ser aprovado até ele entrar numa edição, pode demorar mais ainda. É trimestral, o melhor para os autores é publicação contínua. O que significa? Publicação contínua, as revistas não esperam fechar uma edição para publicar. Eles vão, à medida que o artigo é aprovado, ele diagrama e vai para o ar. Então, é mais rápido. Então, pode ser melhor para mim, né? Então, a gente tem que analisar essas questões. Os indexadores, quais são as bases de dados? Isso até eu já comentei um pouquinho, né? Se o periódico está em várias bases de dados, eu vou ter mais visibilidade, porque toda vez que alguém for pesquisar naquela base de dados, no DOAJ, por exemplo, Redalic, vai ter chance de encontrar o meu trabalho, né? Então, é legal também que esteja indexado em várias bases de dados. E aí, eu vou fazer aquela minha planilha, lembra que eu comentei ali com meus 10, 20 periódicos, eu vou analisar todas essas coisas. Alguns eu já vou excluir aí, que eu já vou ver que não me atende, eu já vou tirando, já vou eliminando. Tá? Então, né, além, é claro, eu acho que as dicas anteriores valem ouro e essas daqui também valem bastante na hora de a gente pensar onde vamos submeter. Busque o ineditismo na sua pesquisa, né? Busque pesquisas que as revistas querem submeter, que faz sentido para a ciência, que vai agregar alguma coisa inédita, né? Não vamos fazer mais do mesmo, né? Vamos ver o que isso realmente vai ser bom para a ciência, vai agregar alguma coisa, essa minha pesquisa faz sentido, né? É importante. Outra coisa é importante a gente cuidar para não cometer plágio.
né, gente? O plágio, ele é um crime e às vezes a gente faz sem querer, faz mesmo. Porque às vezes a gente coloca lá uma referência, esquece de colocar uma citação, esquece de colocar referência, aí fica parecendo que é nossa, mas não é, é um plágio. Existe isso que eu comentei também de quando você é uma dissertação sua e você transforma num artigo e submete para um periódico. É importante avisar que aquilo já foi publicado como dissertação e aí no artigo vai vir uma nota de rodapé, provavelmente dizendo que é uma adaptação de uma dissertação tal, para não parecer plágio, entendeu? Porque senão vai parecer que você publicou duas coisas em formatos diferentes, mas o mesmo texto, e vai parecer que você se autoplagiou. Mas não, porque se está escrito ali que é uma adaptação de uma dissertação, tá tudo bem, né? Mas tomem muito cuidado na hora de fazer ali os seus artigos, para não perder quem são os autores das citações que vocês vão usar, para não cometer plágio, porque é um problema mesmo, né? Se o periódico pegar que escapou e que publicou uma coisa com plágio, eles vão retirar do ar. E muitos periódicos hoje em dia fazem uma verificação de similaridade, utilizam sistemas, por exemplo, os periódicos da UDESC, todos eles utilizam um sistema de verificação de similaridade antes da publicação. Então, se pegar ali que você fez um plágio, ele não vai para o ar, né? Então, vamos tomar cuidado com isso, né? O CopySpider, ele é o gratuito, deixa eu ver se eu acho que eu estou escrevendo certo. Eu acho que é esse mesmo. Ele é o gratuito, assim, ele é o que traz melhores resultados, tá? Mas, por exemplo, que, claro, os pagos são muito caros, uma pessoa não vai pagar, um pesquisador não vai pagar. A UDESC, ela paga, né? A gente utiliza um Similarity Check, que utiliza a ferramenta do Authenticate, e a gente fez testes com o CopySpider, e artigos que tinham uma porcentagem bem grande de plágio, porque a gente montou um artigo cheio de plágio mesmo, propositalmente, né? Pegamos, copiamos e colamos lá dentro do artigo só para fazer o teste, quando a gente estava indo adquirir a ferramenta para a universidade, e a gente utilizou o CopySpider e ele pegou 1%, e era um documento cheio de plágio. E o CopySpider não pegou. Então, porque é isso, infelizmente, as ferramentas gratuitas, elas têm menos disponibilidade. Então, assim, é bom, é o melhor que eu conheço, gratuito, só que ele não é muito seguro, não, tá? Então, mas, assim, os periódicos que têm condições, porque é caro ter um sistema de verificação de similaridade, mas os que têm condições estão usando e ajudam bastante, bastante mesmo. Essa outra dica, ela é muito importante, gente. Submete o seu artigo em apenas um periódico por vez. Não pegue o mesmo artigo e mande para 2 revistas, tá? Isso é antiético. Alguém vai saber? Não, ninguém vai saber, mas é antiético, não se faz isso. E pode ser que alguém saiba, tá? Pode ser que alguém descubra. Eu já ouvi relatos de avaliadores que... Vamos supor, eu pesquiso sobre competência em informação e aí eu recebi um artigo de um periódico X para eu avaliar. Avaliei o artigo e enviei. Aí daqui a pouco eu recebo o mesmo artigo do periódico Y para eu avaliar. Porque é a mesma temática, então pode acontecer de mandarem para o mesmo avaliador. Dependendo de uma área que tem muita gente, é difícil, mas pode acontecer. E se o avaliador pegar e dizer, opa, peraí, eu já avaliei isso aqui para outra revista. Gente, que feio, né? O seu artigo ele vai sair, ele vai ser rejeitado e vai ficar muito ruim. E também pode acontecer de você enviar para 2 revistas e as 2 aceitarem e as 2 publicarem. Só que daí, se isso daí se descobrir, as 2 vão acabar tirando do ar e você vai acabar perdendo. Então, assim, é antiético, né, gente? Não faça. Envie o seu artigo para o periódico lá que você escolheu. Pô, tá demorando, Marcelo, eu quero enviar para outro. Tudo bem, envia um e-mail para o editor, avisa que você não quer mais que esse processo de avaliação continue, peça para retirar a sua submissão, o editor vai dizer, ok, sua submissão foi retirada e aí você submete para outro, tá bom? Essa é a forma mais ética de a gente agir. Use uma ferramenta ou checklist para organizar a seleção do periódico, né? Que é o que essa dica, na verdade, eu já dei, né? Use ali um Excel, Trello, enfim, ferramenta de organização que você gosta, um papel e caneta, enfim, para ir selecionando, né, os periódicos. E também, às vezes, vocês podem ter 5 artigos aí para submeter, 2, 3, e não é legal submeter 2, 3 artigos para o mesmo periódico, porque às vezes ele só vai publicar um no ano.
porque ele não publica vários artigos dos mesmos autores. Então, é legal a gente ter vários periódicos. Então, aquele artigo 1 eu vou publicar no periódico X, aquele outro artigo eu vou tentar submeter, né, para outro periódico, enfim, né. Então, é legal essa ferramenta de organização para a gente escolher. E cuidar também, né? Pô, acabei de publicar um artigo na revista X, vou dar um tempo antes de submeter de novo lá, porque eles não vão publicar de novo um artigo meu, né? Porque muitas revistas fazem essa sistemática, elas não publicam 2 artigos do mesmo autor no mesmo ano, ou dão um intervalo de 2 anos, cada um tem a sua política, tá? Se não tiver claro, você pode mandar um e-mail perguntando, acabou de sair um artigo meu, eu posso submeter outro, ou tem alguma restrição, né? Pode mandar e-mail para os editores. Às vezes os autores ficam com receio de mandar, mas podem falar, né, com o editor. Inclusive, acompanhe dentro do sistema, depois que você fez a submissão, acompanhe o processo. Você consegue entrar lá com o seu login sem verificar se está em avaliação, se está parado, seu artigo há muito tempo. E às vezes você olhou e, poxa vida, esse artigo está parado faz um tempão, já faz 5, 6 meses que eu submeti e nem começou a avaliação dele. Pode mandar um e-mail para o editor perguntando. Né? Porque às vezes a revista está passando por dificuldades e vai ser melhor você pedir para retirar aquele artigo daquele periódico e enviar para outro que vai estar mais funcionando, que está mais rápido, sabe? E essa última dica, ela é, assim, fundamental, gente. Revisão. Revisar o artigo gramaticalmente e a normalização antes de submeter. Por quê? Uma grande reclamação dos avaliadores é que os artigos estão mal escritos. Então, às vezes, a pesquisa é relevante, os resultados são relevantes, mas o artigo está mal escrito, está ruim gramaticalmente, não está seguindo a normalização adequada, e aí ele acaba sendo rejeitado por isso, né? O avaliador rejeita por isso. Então, revisar, se vocês tiverem como pagar alguém antes, né, para revisar a gramática, é fundamental, tá bom? Alguns periódicos, inclusive, exigem que o artigo tenha sido revisado gramaticalmente por algum profissional antes da submissão, tá? Então, essa daí é uma dica que vale ouro, já que a gente viu que o processo é lento. Já pensou você esperar um ano e meio para um artigo ser avaliado e ele ser rejeitado porque não estava obedecendo às normas da revista? Ou porque não estava bem escrito? Poxa, né? Frustrante, então tem que cuidar disso aí. E, gente, ali só a referência usada no primeiro slide ali do que era artigo. E é isso que eu tenho para falar para vocês. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem mandar para o bu@udesc.br. E eu estou aberta aqui agora para se vocês quiserem fazer algum comentário. Ali a Carla já está falando dos certificados. Se vocês tiverem. Super esclarecedora a oficina, a palestra aqui, Marcela. Muito, muito interessante. Eu que não trabalho diretamente, né, com isso, a gente já publicou, obviamente, mas a gente foca mais no administrativo e, nossa, bem interessante mesmo. Aprendi muito. Eu também queria te parabenizar, Marcela, te agradecer também. Como eu falei, eu dou aula de metodologia, né? Na verdade, eu faço pós-doc na UDESC, aqui com o professor Tesa, mas eu dou aula no IFSC, né? Lá que eu dou aula de metodologia. E eu chamei meus alunos, eu disse, assistam, isso aí é uma revisão da disciplina, porque muita coisa que foi falada, né? Mas eles trabalham pela manhã, então eles pediram depois até se eu poderia passar a gravação e tal, porque também acontece isso, às vezes tem pessoas que querem participar e não conseguem, né? Eu acho que essa aí é uma vantagem que a gente ganhou, né, nessa questão do remoto, né, da gente conseguir depois aí rever, né? Eu queria te agradecer e dizer que realmente aquilo ali que eu falei, a gente sempre aprende, né, um pouquinho mais. Eu sei que no começo tu falou um pouquinho lá sobre a BNT, e assim, ó, sempre quando eu vou dar minhas aulas de metodologia, eu reforço assim que não, o objetivo da aula de metodologia não é ensinar a BNT, né? Então, assim, a normatização é algo que o aluno vai ter que resolver de alguma forma. Eu sempre trago, né, algumas coisas, citação direta, citação indireta, assim, né? Digo exatamente como você fez, mostro onde que eles conseguem, né, o material, a informação, mas isso é uma coisa que tem que vir do aluno, né? E assim, não sei, até queria uma opinião tua, porque eu vejo assim que muitos alunos, mesmo que a gente repasse onde pegar as informações, eles não entendem assim a importância, né, dessa padronização. E eu vejo assim, teve uma mudança faz pouco tempo, né, na norma,
E inclusive agora para o Congresso mesmo, eu quando fui avaliar e agora também vendo as sessões que vão acontecer, percebi que os próprios que foram aprovados no Congresso também tinham muito problema de não estar na norma. Não é que está errado, é que o pessoal ainda está na norma antiga, né? Então, eu não sei se vocês fazem um trabalho aí da biblioteca, é uma curiosidade, na verdade, de trazer esse tipo de capacitação já enfatizando, e aí uma sugestão, enfatizando que é uma norma nova, porque às vezes as pessoas acham que é a mesma e não querem fazer aquela capacitação. Sim, Ana, é ótimo que você na sua disciplina pensa isso, né? Porque é isso, a BNT a gente aprende fazendo, né? Qual que é a regra para um resumo? Existe uma norma para resumo. Quando você vai escrever o seu resumo, vai lá, leia a norma, leia de novo. Opa, vou fazer um novo resumo, vou lá olhar de novo a norma, será que ela mudou? As referências, a norma mais recente, ela é de 2018, então ela já tem um tempo aí, sim, mas bem como tu disse, ainda não parece que não está amplamente, porque a gente segue utilizando a norma antiga e ela mudou um bocado, é significativo, né? Algumas coisas que ela trouxe. Bem significativo. Eu tô vindo aqui encontrar o canal da BU que eu vou compartilhar com vocês, porque online lá a gente